Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Você vai ouvir uma das histórias mais lindas aqui do canal. E eu tenho a honra de poder apresentá-la. Antes de iniciar propriamente a história, um convite para que você se inscreva aqui no nosso canal. Vai ser uma honra muito grande. Assim como eu gostaria que você também fizesse parte do nosso canal como membro aqui do canal. Mas olha, a história de hoje é simplesmente linda. Eu vivia aqui, eu vivia na cidade de São Paulo. Nasci na cidade de São Paulo. Foi em São Paulo que eu me criei. E aí eu tinha certeza absoluta que eu viveria a minha vida inteirinha na capital dos paulistas. Mas a vida da gente, né? Vida da gente, vida da gente. A vida da gente passa por tantas etapas, a vida da gente passa por tanta mudança. E algumas mudanças são extremamente surpreendentes. Eu era uma menina, eu tinha 20 anos. O que você acha? 20 anos. Eu era uma jovem, né? Uma moça, uma jovem mulher de 20 anos. Eu cursava a minha faculdade de letras, quando eu fui assistir uma palestra. Era uma professora nessa palestra falando do projeto dela ligado a uma ONG de levar educação, alfabetização às crianças carentes do norte do Brasil. Nossa, eu achei aquilo tão lindo, sabe? Aquelas crianças que não tinham acesso a absolutamente nada. Não tinham acesso à informação, à educação. Eu achei o projeto dela lindo. Ela falava das dificuldades da missão uma vez, que era muito difícil. Ela falou, nossa, é difícil demais convencer jovens formandos, estudantes, a irem para as longínquas terras do norte desse país e ensinar crianças em troca de um ganho de, na época, tá? Eu vou falar do valor da época. Na troca de um ganho de R$800. Era o que ganhava na época. Como é que você vai convencer as pessoas a fazerem isso? E eu prestando atenção na palestra. Ninguém se interessa. Alguém aqui aceitaria isso? Uma mudança tão radical assim? E para o norte do país, educar essas crianças carentes por R$800. Se tiver alguém, levanta a mão. Não, eu não levantei, não. Eu não levantei a mão naquela hora. Mas até aquela data, eu tinha uma vida tão acomodada, sabe? Eu morava com os meus pais, eu não trabalhava fora, eu só era estudante. Eu estudava, eu ia a shopping, cinema, passeio, restaurantes. Tá me entendendo, não? Você imaginou como é que era a minha vida? Era exatamente assim. Mas de repente, eu ouvindo a professora, eu não levantei a mão na hora, não. Mas eu me senti tentado em fazer o que parecia ser tão difícil, um desafio tão grande. Eu na hora não levantei a mão,
Mas também eu não tive coragem de ir embora. Muita gente foi conversar com ela no pós-palestra e eu procurei a professora Damares, era o nome dela. Procurei a professora Damares e demonstrei o meu interesse. Só sabe que eu estava ouvindo a senhora falar, me deu um desejo forte de levantar a mão naquela hora, mas eu fiquei até com medo de, sei lá, de querer aparecer para a sala toda. Olha, da minha faculdade para a qual ela deu a palestra, ela teve contato com 2.000 alunos. 2.000. 5 se interessaram. A professora Damares, ou a professora Damares, ela nos olhou até com desconfiança. Ela sabia, por própria experiência, que até partimos para o campo, 2 meses depois, daqueles 5, talvez não restasse nenhum. Dito e feito, viu? Dos 5, só 2 embarcaram com destino a Santarém, no Pará. Eu e um rapaz de nome Benedito. Lá nessa cidade de Santarém do Pará, ela nos recebeu e mais uma vez falou da importância do nosso trabalho e falou para a cidade onde iríamos. Onças? Isso mesmo. Vocês vão até escutar miados de onças. Onça? Só tem certeza. Certeza. De São Paulo à metrópole, eu fui para uma cidade chamada Onças. Ah, bom, eu estava pensando que tinha onça, mas tem. Mas tem. Ah, é por isso que chama Onças? É por isso que chama Onças a cidade. Fica no estado do Pará. Nem preciso dizer das imensas dificuldades dos primeiros dias. Mas a minha sala de aula, onde eu ensinava 30 crianças carentes, aquilo me cativou. Eu fui descobrindo com o trabalho prático que eu tinha nascido para fazer aquilo, sabe? Eu tinha nascido para ensinar, ser professora. E não era só ensinar as letras, a leitura, como diz o pessoal de lá. Era também educar aquelas crianças, falar para elas sobre coisas que elas jamais tinham escutado falar, até mesmo hábitos de higiene. Se houve dificuldade, e dificuldades existiram, foram inúmeras, também houve a realização pessoal, foi uma realização minha, pessoal. Como era maravilhoso sentir o aprendizado daquelas crianças, sabendo que isso tudo era fruto do meu trabalho. Ganho irrisório, quase nada. Meus pais me mandavam dinheiro. Lógico que eu não tinha condição. Com aquele dinheirinho que eu ganhava não dava. Mas meus pais me mandavam dinheiro de São Paulo para completar o montante necessário para a minha vida. Diga-se de passagem, os meus pais me davam a maior força, viu? Sempre foi assim. Mas ainda assim, eles me ligavam. Ô filha, já deu, né? Você já viu? Você já descobriu um pedaço do Brasil? Agora está na hora de você voltar. Nós permitimos que você fosse para que você ganhasse um pouco mais de experiência de vida. Já deu, né? Filha, eu e teu pai estamos esperando a tua volta. Já deu, né? Mas eu fui ganhando gosto pelo que eu fazia. Aquilo era profundamente enriquecedor para mim. E eu não queria voltar para São Paulo sem antes cumprir a minha missão. Eu tinha uma missão linda pela frente. Educar. Quer dizer, do ponto de vista educacional, das letras, levar informação para aquela gente. Naquele dia, na sala de aula, eu senti falta da minha aluna mais aplicada, Fabiana. Fabiana, ela faltou. Fabiana faltou, ela não perdia um dia de aula. E olha que ela enfrentava 6 quilômetros de uma fazenda até a escola em Onças. Ela saía, ela vinha a pé 6 quilômetros.
Quando eu não vi a Fabiana, eu quis logo saber o motivo, por quê. Um dos pais dos alunos me informou que ela estava com uma forte febre. A suspeita era febre amarela. Nossa, eu fiquei preocupadíssima. Eu sabia dos poucos recursos da família dela. Eu falei com a professora Damares, que era a nossa líder, e ela me arrumou um Fusca que me levou até a fazenda onde morava a Fabiana com a sua família. Ao chegar lá, foi que eu vi a gravidade da doença. Fabiana estava com uma febre de 39,5 graus. Lá, gente, faz um calor. Vocês não imaginam o calor de lá. O calor de lá é úmido, devido a muitos rios, muitas águas que tem. Então o calor de lá é úmido. A pessoa fica melada normalmente, sabe? A pessoa fica melada. E ela com aquela febre, ela estava com um cobertor, naquele calor úmido. Ela estava com aquele... Era uma manta, uma espécie de uma manta por cima. Eu cheguei a me sentir mal. Estava coberta com uma manta, aquilo calou fundo no meu coração. Não, eu não ia deixar aquela menina morrer às mínguas. Eu entendi que talvez por isso eu estivesse ali, aquela fosse a minha missão. Enfiei na cabeça que eu havia aceito aquele desafio para salvar a vida daquela menina que contava apenas 10 anos de idade. Voltei para Onças e falei com a professora Damares. Ela precisava me oferecer meios de eu ajudar aquela menina, Fabiana. Eu tinha que levar aquela criança para um lugar de mais recurso. Pensei logo na capital. Eu tinha que levá-la para Belém. Só precisa me ajudar, professora. Eu preciso salvar a vida dessa menina. Não que eu tivesse essa pretensão, entenda bem. Eu entendi que eu tivesse essa missão. A distância era grande. Não poderia ser de carro. Uma grande parte em barco, a outra parte talvez em carro, aí sim. Mas se conseguisse um avião, e lá tem desses aviõezinhos muitos, pequenos, esses aviões monomotor, precisava ser um avião daquele. Tem o Ricardo, o piloto. Quando, às vezes, eu preciso muito dele, ele, sabe, ele ajuda fazendo alguma caridade. Ricardo, né? A senhora conhece ele, professor Damaso? Conheço, eu já precisei dele. O avião é dele e não é sempre que ele tem condição, né, coitado, porque ele tem o custo dele, ele depende disso para viver. Mas de vez em quando ele faz uma caridade ou outra. Ele me parece ser uma ótima pessoa. Ricardo. Ele era um piloto que trabalhava com o próprio avião fazendo transportes por aquela região toda. Segundo a professora Damares, ele tinha bom coração e quem sabe pudesse nos ajudar nessa missão. Mais do que depressa, eu liguei no telefone indicado e o próprio Ricardo me atendeu. E houve uma empatia total, já pelo telefone. Nós nos entendemos muito bem. Além de eu ter achado a voz do Ricardo muito bonita. As pessoas elas se passam pela voz, né? E o Ricardo, ele me convenceu a falar comigo ao telefone. Expliquei para ele a situação da menina. Falei para ele o que eu senti no fundo da alma. E ele tinha consciência de que casos como aquele da Fabiana, lógico, existiam muitos. Mas também ele tinha consciência de que aquele caso mexia particularmente comigo. Ele iria atender o meu pedido. Ele daria um jeito de pousar com seu pequeno avião em Onças e de lá partiríamos direto para Belém. 11 horas da manhã, horário combinado. Lá estava eu com a Fabiana, quando eu escutei às 11 horas da manhã o ronco do motor
fazendo a aproximação do campo de pouso. Era mais ou menos 11 horas da manhã. Eu escutei o ronco do motor daquele pequeno avião. Eu senti uma alegria tão grande. Meu Deus, ele tinha chegado. Senti alegria. Era como se um anjo estivesse chegando do céu para me ajudar a salvar a vida daquela menina. Em minutos, levantou aquele poeirão, aquela cortina de poeira do campo de aviação. Era tudo chão batido. Ricardo pousou. Quando ele desembarcou, corri ao seu encontro. Não, ele não era um homem lindo, não era não. Mas tinha uma presença máscula, uns olhos negros penetrantes, um sorriso extremamente cativante. Apertou a minha mão enquanto me falava do prazer que era me conhecer. Correspondi à sua simpatia. Na sequência, ele me ajudou a apanhar a Fabiana. Colocou a Fabiana deitada no seu avião. Ele conseguiu uma espécie de maca. Era uma maca mesmo. Passou assim um cinto daquela maca na menina. Eu iria com eles até Belém, atrás de recursos para aquela menina que o destino colocava no meu caminho, que eu havia descoberto ao gosto, o sabor, do acaso não, do destino, de Deus. De Deus, sim. O avião decolou quase que raspando na copa das árvores. Você não tem medo, Ricardo? Eu já estou acostumado. Conversando enquanto Fabiana dormia com febre, muita febre, 39 graus de febre. Hora depois, pousamos em Belém. De lá, uma ambulância nos transportou até o hospital. Ricardo fez questão de nos acompanhar e, inclusive, me ajudou muito na internação da menina. Os médicos que atenderam Fabiana puderam comprovar a gravidade do seu estado, tanto que ela teve que ser conduzida para uma UTI. A situação dela era grave. Eu havia me apegado tanto à menina que eu não quis voltar para Onças sem ter notícias melhores a respeito do seu estado de saúde. Fiquei num pequeno hotel em Belém, onde também o Ricardo me ajudou a me hospedar. Depois, ele partiu, porque ele teria uma agenda a cumprir com o seu avião. Ele trabalhava muito com o avião. Naquela noite, no hotel, eu fiquei pensando em tudo que estava acontecendo na minha vida. Claro, pensei na Fabiana, muito. Oh, Senhor, encaminhe os médicos para um tratamento eficaz com a Fabiana. Coitadinha, ela merece. Mas lógico, eu pensei também no Ricardo, o piloto que eu acabara de conhecer. Fazia-me bem pensar nele. Eu até aquela idade, ou seja, 20 anos, eu já tinha namorado, sim. Mas nada que fosse tão forte. Agora, sei lá, eu estava sentindo algo diferente por aquele rapaz que eu acabava de conhecer. 5 dias depois de estar em Belém, eu tive uma grande notícia. Fabiana tinha já deixado a UTI, foi para o quarto. O médico responsável pela equipe, a equipe que cuidava dela, falou do meu acerto em ter feito tudo que eu fiz. Se um dia mais se passasse sem que Fabiana tivesse atendimento médico,
ela com certeza não teria resistido. Muito magrinha, muito judiada da vida, com aquela febre toda. Então eu fiz o que estava ao meu alcance ter feito. Se um dia mais se passasse, com certeza ela morreria, me disse o médico. De fato, ele confirma, o diagnóstico era febre amarela mesmo. E justamente por isso, ela deveria ficar internada ainda por muitos dias. O médico me explicou que o fígado, em casos assim, corre o risco até de se desmanchar. Então a pessoa precisa ficar bem em repouso. O risco é terrível, especialmente para o fígado. Se a pessoa não se mantiver em repouso, e depois ela precisava repor líquido, sangue, então pelo menos um mês a Fabiana teria pela frente de internação. Mas não deixava de ser uma boa notícia. E não foi a única. Não foi a única porque Ricardo voltou a saber de Fabiana, mas especialmente para me ver. Ele voltou, sabe, para fazer a sua visita. Naquele dia que ele voltou, ele me levou num restaurante para eu comer um prato típico do Belém. Quem for a Belém, eu recomendo, tem que provar o pato no tucupi. Nossa! É uma experiência sui generis, é uma experiência completa e totalmente diferente. Prato no tucupi, o pato, né, no tucupi. Explicou o Ricardo para mim que tucupi é um líquido extraído da mandioca brava e é venenoso. Falei, o quê? Venenoso? Falou, é por isso que tem que se saber fazer. O líquido tem que descansar, depois de cozido elimina-se o veneno. Ah, bom, elimina mesmo, é garantido. Garantido. Só então é que ele se transforma naquela delícia que tempera o pato. Falou mais o Ricardo, ele se empolgou esse dia na conversa. Explicou sobre o seu avião, um avião sertanejo, ano 1977. Era com aquele avião que ele ganhava a vida, um sertanejo 77. E me contou das aventuras vividas naqueles sertões, com que ele vivia com o avião, contou que ele decolava contou detalhes, né? Como é que ele conseguia decolar de um campo tão pequeno, a pista pequena. Ele chegou a me dar um detalhe que eu falei assim, meu Deus do céu, você faz isso, Ricardo? Que a pessoa amarrava o avião numa árvore com uma corda. Não, eu falei, você está com brincadeira, você está tirando um sarro na minha cara. Ele falou, não, é sério. O pessoal amarra o avião numa corda e amarra numa árvore forte, uma árvore grande. Aí eu entro no avião, acelera o motor, a ponto do motor ficar pronto para decolagem. Aí eu dou um sinal pro pessoal, o pessoal corta a corda e o avião sobe. Eu falei, não, você está tirando sarro em mim. Ele falou, é sério. E era sério mesmo. Pelo amor de Deus, eu não teria essa coragem toda que você tem. Ele falou, mas é preciso ter. Ricardo me falava disso com muito bom humor. Rimos muito naquela noite lá em Belém. Ele me fazia muito bem. Acabamos indo juntos para o hotel. Ele se hospedou lá também. Ficaríamos em quartos separados. Mas que besteira, né? Porque nós nos queríamos tanto. Bobagem. Se fosse hoje. Se fosse hoje eu faria diferente. Mas aquela foi a nossa primeira noite juntos. No dia seguinte, também fomos juntos ao hospital. Nos despedimos da Fabiana, ela teria um longo repouso, ela teria que ficar lá no hospital, teria um longo repouso pela frente. E no avião sertanejo do Ricardo eu me embarquei. Ele me deixou na cidade de Onças e mesmo quando eu desembarquei, eu parecia ainda que estava pisando nas nuvens.
Era assim que eu me sentia. Sabe por quê? Simplesmente porque eu estava apaixonada. Eu e Ricardo estávamos namorando. Veja o que é a vida. Eu saí de São Paulo para ir conhecer o grande amor da minha vida tão longe. Em Onças. Onças. Lá no estado do Pará. Ricardo, ele era extremamente cativante, apaixonado, romântico. E é diferente namorar um piloto, sabe? Às vezes batia aquela saudade dele e de repente eu ouvia o ronco do avião, o barulho do motor do avião sobre a escola. Essa hora eu corria lá fora, até os alunos iam comigo. Corria lá fora, até os alunos saíam comigo. Aí eu acenava assim, com o meu lenço branco. Eu acenava com o lenço branco para que ele visse. Às vezes, ficávamos só neste momento no ar. Noutras, ele até pousava. Quando ele tinha mais tempo, ele pousava e vinha me ver. Até que a Fabiana teve alta no hospital em Belém. Ricardo fez questão de apanhá-la comigo. E foi aquela uma viagem tão feliz, tão diferente da ida. Foi tão diferente. Fabiana voltou sorrindo. Criança também tem uma força para recuperar, né? É impressionante. Às vezes a criança está mal de saúde, daqui a pouquinho ela dá aquela virada assim. Parece que não tinha nada. Fabiana voltou sorrindo. Estava bem recuperada. Foi uma satisfação ir devolvê-la sã e salva na sua casa. Os pais da Fabiana estavam tão agradecidos a mim e ao Ricardo, não sabiam o que fazer para nos agradar. Mas nós também estávamos felizes pela garota, a Fábio, a Fabica, a Fabiana, e também por nós. Nós nos completávamos. Eu e Ricardo. Era de grande felicidade o nosso namoro. Ricardo, ele veio comigo até São Paulo para conhecer meus pais. Nesse dia, eu fui surpreendida. Ele anunciou: Seu Paulo, Dona Carmen, eu queria dizer a vocês que eu amo a filha de vocês. E ela parece também que gosta muito de mim. Eu quero me casar com ela. Não queria demorar para isso. Eu queria que esse casamento acontecesse pelo menos até o fim do ano. O que vocês acham? Ele falou o que vocês acham, mas olhou para mim. Nossa, aquilo me deixou tão feliz. Eu olhei pro fim do ano e vi que era muito rápido, porque faltavam 4 meses pro fim do ano. 4 meses. Falei, eu acho que ele não raciocinou nisso. Puxa, nós vamos ter que correr com isso. Então o casamento com o Ricardo seria em pouquíssimo tempo. Que bom, né? Lógico, para quem está apaixonado. Como eu queria aquele casamento. Como eu amava aquele homem. Voltamos para o Pará. Eu não tinha cumprido ainda a minha missão. Eu voltei para a minha missão. E Ricardo voltou à sua rotina de transportar gente, objetos, naquelas terras com o seu avião. Não esqueça aquele dia. Logo por volta de umas 10 horas da manhã, ele sobrevoou a escolinha onde eu trabalhava. Ele fez aquele sobrevoo com o qual ele estava habituado a fazer. Eu saí para fora, como sempre fazia nessas ocasiões, junto até com os alunos, e acenei com meu lenço branco. Naquele dia, Ricardo não pousaria, porque ele teria uma viagem longa a fazer até Porto Grande. Ele ia de lá para Porto Grande, no Amapá. Eu voltei a lecionar.
o pensamento lá no meu amor. O esperava para 2 dias depois, até a viagem que ele faria a Porto Grande, no Amapá. 2 dias depois, aí sim, eu o esperava. Mas ele não veio. Fiquei preocupada. Os 2 dias se passaram. Três dias se passaram. As comunicações terríveis. Não tínhamos as facilidades que temos nos dias de hoje. Quatro dias se passaram. Alguma coisa tinha acontecido. Só que eu não sabia ainda ao certo o que, na verdade, havia acontecido. No 5º dia, foi que eu fiquei sabendo que ele não veio e nem viria. Nunca mais ele viria. Quando ele decolou de Porto Grande, ele chegou a Porto Grande na viagem da volta. Quando ele decolou de Porto Grande, no Amapá, um pássaro foi bater na hélice do motor do avião. Diga-se de passagem, um monomotor. E isso causou grande pane. O pássaro era grande. Ricardo ainda tentou voltar com o avião para o campo de pouso, mas o motor perdeu completamente a potência. Ele bateu na copa de árvores, ou nas copas de árvores. O tanque estava cheio, porque ele estava saindo do campo de pouso. O tanque com a gasolina estava lotado. E no que ele bateu na copa daquelas árvores, o tanque explodiu. O avião se incendiou. E Ricardo teve morte instantânea. Ele estava sozinho. Morreu carbonizado. Eu, quando recebi a notícia, quase morri também. Fiquei profundamente tocada, triste. Entrei em depressão. Tive que voltar para São Paulo. Aqui retomei a minha vida. Hoje eu entendo qual foi a minha missão em Onças, no Pará. Ensinar cerca de 30 crianças, ajudar a salvar a vida da Fabiana e conhecer o Ricardo, o grande amor da minha vida. O grande amor da minha vida, sabe? Sempre me fazem essa pergunta, é natural. Valeu a pena? Se o tempo voltasse, se houvesse essa possibilidade do tempo voltar, e se eu tivesse que fazer novamente a escolha, eu faria tudo de novo, tudo outra vez. Foi por pouco tempo, mas eu tive nos meus braços o grande amor da minha vida. Só há um detalhe que eu deixei para contar nessa parte final da minha carta. Depois de ter regressado de Onças para São Paulo, apesar daquela tristeza, apesar daquela depressão profunda, eu comecei a sentir uns enjoos. Achei que fosse até efeito
consequência daqueles remédios fortes que eu estava tomando, algum até de tarja preta. Não. Era algo muito melhor. Eu estava grávida. Eu dei à luz a uma menina linda que recebeu um nome diferente. De vez em quando ela brigava comigo, mas hoje ela sabe que o nome dela é lindo. Ricarda. Ela dizia assim para mim: ninguém chama Ricarda na minha escola. Eu falei: é por isso que é bonito, você é a única. Hoje ela tem orgulho do nome. E mais orgulho ainda de saber da história do pai dela, Ricardo. Sabe, eu tentei sim. Afinal de contas, isso foi há tanto tempo. Eu tentei sim me encontrar com outras pessoas. Mas nunca, em nenhum momento, eu consegui de fato encontrar um homem que me amasse com tanta verdade e que eu pudesse corresponder também a esse amor com tanta verdade. Tanto é verdade que hoje eu estou só. Não totalmente só, porque a Ricarda, a minha filha Ricarda, casou-se e ganhou, faz pouquinho tempo, ganhou a Liz, minha netinha. Eu tô uma verdadeira avó coruja. Mas essa, sabe, Paulinho, boa pessoa, é a história da minha vida. A professora Damares, que depois daquela palestra me convenceu, não porque ela falou comigo, pediu a mim, não, mas as palavras dela tocaram no meu coração e ela me convenceu daquela missão. Eu nunca mais perdi o contato com ela, nunca mais. Até hoje, ela vive, ela mora em Belém. É uma senhora que acaba de completar 81 anos. Foi o aniversário dela. E ela disse que faz questão que no aniversário de número 82 dela eu esteja lá. Eu não pude ir nos 81, mas eu estarei no aniversário de número 82 dela. E gostaria de, nesse dia, até lá, que pelo menos você tivesse apresentado a minha história, porque eu quero colocar para ela ouvir, através desse canal que eu descobri aqui no YouTube. Eu amo as histórias que você conta. E hoje tenho a honra de contar a minha história de amor. Até hoje, quando eu ouço um ronco de avião passando no céu, ou o rugido de uma onça, na hora eu fecho os olhos e o meu coração se enche de saudade e de tantas lembranças.